Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Eu espero que você tenha visto o meu último clipe, no qual trato sobre o problema de nossa juventude e o que ela precisa fazer para encontrar o seu caminho no mercado de trabalho volátil, competitivo, complexo e extremamente exigente. Hoje eu gostaria de me dirigir a você e falar sobre o perfil do executivo mais desejado pelas organizações. Certamente que este é um assunto que povoa as páginas das principais revistas, jornais, dos canais de televisão, da academia, entre tantos e tantos outros lugares. De qualquer maneira, eu acho que é importante se realçar, se repetir o mesmo discurso. Eu me lembro que quando fui estudante de teologia na cidade de Filadélfia, eu vi um comentário de um pastor que tinha por hábito pregar o mesmo sermão todos os domingos. E o tema do seu sermão: importa renascer. Todo domingo a mesma coisa, todo domingo a mesma repetição. Um dos fiéis, um homem rico, um homem extremamente rico, um dia se aproximou dele e disse: pastor, nós estamos lhe pagando um salário muito alto. E observo que o senhor sempre prega o mesmo sermão: importa renascer. Por quê? Aí ele responde: porque importa renascer. Essa história, de certa maneira, ilustra aquilo que nós queremos transmitir para você. Não importa se a discussão do perfil do executivo é antiga, ou é nova, ou é moderna. O importante é que o profissional, todo profissional, se conscientize de que, para que ele sobreviva no atual momento que o país vive, e que viverá durante os próximos, ele não apenas se prepare com uma excelente formação acadêmica numa boa escola, que ele faça o seu mestrado, que ele fale 2 ou 3 idiomas, que ele seja um elemento empático, que ele seja um elemento responsável, entre outras e outras qualidades e competências. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui são qualidades que comumente a gente fala, a gente discute, mas poucos praticam. Como, por exemplo, a busca permanente do estudo. A busca permanente do estudo. Hoje, o profissional tende a estudar todos os dias, assim como ele lava os dentes. Se ele não estudar todos os dias, ele vai ficar para trás. Ou, como eu já disse na década de 80, que a validade de um diploma do atual cenário global, da globalização, a validade dele é de apenas de uma caixa de leite na prateleira de um supermercado. O estudo, portanto, é contínuo, como dizia o próprio Confúcio, filósofo chinês, que você deveria procurar o conhecimento, a sabedoria, como se você estivesse procurando o seu melhor amigo no seio da multidão. Você consegue enxergá-lo, mas você nunca vai atingi-lo. Estudar é fundamental, mas mais importante do que estudar, se manter atualizado sobre os principais temas do mundo moderno, como governança, o ambiente climático, a economia global, a pandemia, os problemas sociais, onde cada vez mais vai havendo um distanciamento entre as camadas sociais. E no Brasil isso também se acelera. Por exemplo, hoje nós sabemos que a classe média brasileira está no mesmo nível, quase em número, dos pobres. Isto é, a classe média está empobrecendo. Por quê? Em função do desemprego, em função da falta de oportunidade de emprego, em razão da falta da oportunidade de uma promoção, de um aumento salarial. Por quê? Porque as empresas estão com a corda no pescoço. Então, se eu sei desta realidade, eu tenho não apenas de estudar, me preparar,
mas eu tenho também de assumir a propriedade da empresa. Eu tenho de agir como se eu fosse dono, ou como diz o americano, ownership. Ou, como diz a própria Bíblia, você é uma espécie de guardião daquilo que Deus lhe confiou. E, para ilustrar isso, o próprio Cristo contou a sua famosa parábola, a parábola que para um ele deu X, para outro deu Y e para outro deu uma outra quantia. Aquele que ganhou a quantia maior foi ao mercado e ganhou o dobro. O segundo fez a mesma coisa. E o terceiro, o que é que ele fez? Ele guardou com medo de ser ladrão, com medo de ser roubado pelos ladrões. Quando Cristo volta, ou quando o Senhor desses senhores volta e pede para que eles digam o que fizeram com as moedas ou com o dinheiro, o primeiro diz: está aqui, me deste isto, eu te dou o dobro. O segundo fez a mesma coisa. E o terceiro diz: eu, com medo dos ladrões, escondi aquilo que tu me destes. E aí Cristo dá a sua grande lição. Então, você que está empregado, você tem de dar o dobro, fazer o dobro do que você faz, para que você consiga se manter no emprego. Mas para isso é necessário que você trate o seu emprego como se você fosse o dono do próprio negócio. Ou, como já em clipes anteriores eu mencionava para você, o depoimento de Orson Swett Marden, quando ele dizia que você não trabalha para o seu empregador, você trabalha para você. Então é importante que você tenha esse sentimento de empreendedor, proprietário, que você tenha ownership sobre o seu negócio, que você queira que o negócio cresça, que ele avance, mas para isso é necessário que você caminhe uma milha a mais. Um outro ponto que eu acho fundamental é assumir riscos. O profissional que não quer assumir riscos em sua carreira, ele não vai a lugar nenhum, porque ele é frouxo, ele é medroso, ele é covarde. Ora, se ele é covarde, se ele é medroso, se ele é frouxo, ele não vai a lugar nenhum, porque ele tem medo de qualquer movimento. Ele resiste às mudanças. Ele resiste à nova ordem social, política e econômica. E ele, muitas vezes, fica sem energia, porque ele consome energia indo para o lado errado e não para o lado certo. E é necessário, nesse ambiente, que você coloque em sua mente apenas aquelas coisas que vão lhe fazer uma pessoa grandiosa, um profissional que todo o mercado deseja. Mas para isso, você precisa correr risco. Eu tenho aqui no meu escritório aproximadamente 1850 biografias lidas de japoneses, de americanos, de ingleses, de franceses, de brasileiros. E a coisa que mais me chama a atenção é o fato de que todos eles, absolutamente todos, correm riscos todos os dias. Eles não se perdem olhando para o passado. Eles estão sempre mirando para o futuro e criando coisas novas. Eu acho que, por mais que a gente o mencione, eu ainda acho que ele é uma grande figura deste século, que é o Elon Musk, o fundador da Tesla e da SpaceX. Esse indivíduo parece que a cada semana ele tem uma ideia nova, uma ideia brilhante. E aí, um elemento que chegou na Califórnia alguns anos atrás, pobre, e basicamente foi morar no fundo de quintal. Muito bem, lembre-se, você que me escuta, corra riscos. Agora, riscos responsáveis, naturalmente. Algumas vezes pode dar errado, mas você tem que tentar 1, 2, 3 vezes até você atingir o sucesso que é esperado de você. Outro ponto que eu julgo extremamente importante nos dias atuais é a sua capacidade de lidar com os conflitos internos, os seus próprios, e também os externos. Até porque cada pessoa tem um interesse diferente, tem um objetivo diferente, tem um valor diferente, tem uma educação diferente, tem um background diferente. E se nós não aprendermos a trabalhar com essas
pessoas. Nós não vamos crescer, porque para você crescer, você precisa ter o apoio delas, principalmente de seu chefe. Seu chefe é responsável pelo seu progresso. Portanto, eu sugiro que você cole nele, que você o apoie em todas as circunstâncias, que você não ofusque o seu brilho, que você não fale pelas suas costas. E quando você quiser falar com ele sobre algo que talvez ele tenha feito, que tenha lhe deixado um pouco chateado, espere a temperatura baixar. Peça para falar com ele confidencialmente. Agende com ele uma conversa confidencial, no tempo marcado. E aí abra o seu coração. Eu acho que esta é a melhor maneira de você resolver um conflito. É conversando. Conversando e conversando. Mas eu diria ainda uma coisa que é importante. Ouvir, ouvir e ouvir. Talvez seja mais importante você ouvir do que você falar. Muitas vezes nós somos como chocalho. Falamos. E não acontece absolutamente nada. Então, este é um ponto que eu julgo de total importância para o seu progresso. Ganhe a confiança de seu chefe. Chame a atenção de seu chefe. Com trabalhos nobres, com trabalhos excelentes, entregando trabalhos antes do tempo, apresentando sempre algo a mais, de tal maneira que ele seja surpreendido todas as vezes e diga: esse é um funcionário ideal. Esse é o tipo de funcionário que eu quero ter em minha equipe. Portanto, é fundamental este ponto. Vou repetir, este é um ponto fundamental para o seu progresso profissional. Sugiro também, a essas alturas do campeonato, que você procure se tornar conhecido da alta administração, pelo seu exemplo, pela sua conduta, pela sua postura, pelos seus insights, pelas suas ideias, eu diria, pelo brilhantismo de sua inteligência. Você só vai se destacar se você for superior à maioria. Portanto, eu quero encerrar estas minhas palavras rápidas com o conselho: aproveite as oportunidades. A despeito das carências de nosso país, a despeito das dificuldades que enfrentamos, dos problemas, o Brasil é ainda um país que lhe oferece grandes oportunidades. Eu agora quero chamar a sua atenção para 2 trabalhos que escrevi. Acredito que são 2 trabalhos de excelência. O primeiro dele trata sobre as vulnerabilidades de um profissional. Eu sugiro que você adquira este livro, que você invista R$ 49 na aquisição desse livro. Estude-o com muita atenção, com muito afinco. Faça reflexões sobre o que leu. Extraia ideias dele e coloque-as em prática. O segundo trabalho que escrevi foi este aqui: Jovens promissores hoje, profissionais de sucesso amanhã. Se você é pai e tem um filho, tem um sobrinho, tem um primo, tem alguém em sua família, o filho de um amigo que está começando a sua carreira e não tem uma orientação precisa sobre como conduzi-la, eu sugiro que você faça um investimento e dê este livro de presente para ele. Principalmente se ele for seu filho, porque tem um interesse, que é o maior benefício, o mais importante de todos, é você dar uma educação com esmero ao seu filho. Como eu sempre digo, eduque o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando ficar velho não se desviará dele. Eu escuto com grande frequência nos meus escritórios pais reclamando que essa juventude, a nossa juventude, está alienada
e perdida. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a nossa juventude precisa de apoio, de orientação, de educação, de exemplo. Porque palavras sem exemplo, como dizia o Padre Vieira, é como balas sem pólvora. Elas disparam, fazem barulho, mas elas não ferem ninguém. O livro não. O livro fere. Uma palavra fere. Um pensamento fere. Portanto, eu sugiro que você, que é pai, que é avô, que é tio, compre, adquira, invista 40 e poucos reais neste livro e dê de presente. Eu acho que em você fazendo isso, você estará dando o melhor presente que você pode dar a este jovem. É o exemplo que eu sempre aqui cito. Abra os livros, abra os livros, abra os livros. Se você está me vendo pela primeira vez, sabe que eu trabalho na Gutenberg Consultores, uma empresa especializada na área de recursos humanos, com especialidade nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de pré-aposentadoria e planejamento de carreira. Se você eventualmente necessitar de qualquer um desses trabalhos, eu sugiro que você me procure. Eu terei o maior prazer em atendê-lo. Na última sexta-feira, eu estava fazendo o aconselhamento de um alto executivo de uma das maiores empresas do Brasil, no Rio de Janeiro. E, ao terminar a nossa reunião de 1h30, ele disse: Gutenberg, você não tem a menor ideia do benefício, do impacto que você está tendo com seus ensinamentos na minha carreira. Eu posso dizer a você que eu vou ser um disseminador de suas ideias e de seu trabalho. Eu lhe agradeço muito, 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 muito. E aí ele complementou: Gutenberg, e o mais interessante é que as pessoas estão observando a mudança no meu comportamento. Eu saí do meu escritório na última sexta-feira tão feliz, como em nenhum outro dia, por causa desse testemunho. Portanto, não tenha vergonha de me procurar. Eu estou aqui à sua disposição. Agora, eu quero pedir que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br. Eu estou presente também no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e também no Instagram. E se quiser me mandar um e-mail, envie para macedo@gutenberg.com.br. Muito obrigado a você pela sua atenção e eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!